A ex do Callum Turner, atual marido da Dua Lipa, expôs o tratamento diferenciado que ela recebia quando estava com ele e que hoje ela fica chocada no jeito que ele trata a Dua Lipa. O breve relacionamento que ele teve com ela foi o bastante pra traumatizar a coitada. This might just be proof that no matter how great a guy seems, they are never perfect. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente veio falar do exposed bizarro do marido da Dua Lipa. Gente, a Dua Lipa mal casou com o ator Callum Turner e a gente nem conseguiu admirar ou aproveitar da forma que gostaríamos as fotos babadeiras do pré-casamento, do casamento, do pós-casamento, da lua de mel. A gente já conseguiu o quê? Um exposed na nossa mesa, porque onde tem homem tem paz? Não tem. E ao que tudo indica, Callum Turner, na boca de alguns, é lido como um grande e um baita de um alpinista social e a internet está dividida. Afinal de contas, não dizendo exatamente que ele casou com a Dua por falta de amor ou por interesse. Mas será que ele já não se beneficiou um tanto quanto dessa união como uma das maiores popstars britânicas? Antes ele era uma pessoa que, tipo assim, fazia pontas ou até mesmo papéis secundários em filmes. Óbvio, já era um ator em ascensão, mas agora ele tá, sei lá, gente, no maior momento de sua carreira, podendo competir com nomes como Jacob Elordi pra vaga de James Bond. Então, vamos analisar, obviamente falar do casamento também, que muitos de vocês pediram, mas assim, chegou. E a gente vai dar os nossos 3 centavos. Se inscreva no canal, deem like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a continuar crescendo aqui na internet. A gente precisa muito de você agora no Nath e Isa. A gente sabe que o 3 centavos está a pleno vapor, o futuro das tretas BR. Então, alguns vídeos são gravados no clube de membros. Se torne um. Sim, gente. E vai seguir a gente também nas redes sociais, que por lá vocês têm spoiler do vídeo do dia. Vocês podem mandar ideia de vídeo pra gente, votar nas enquetes lá no canal de transmissão, interagir com a gente. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Vou apresentar primeiro pra vocês o marido da Dua Lipa. Callum Turner é um ator britânico que nasceu em 15 de fevereiro de 1990 em Londres. E hoje ele é considerado um dos atores ingleses mais promissores de sua geração, tendo feito a transição de modelo pra ator e construído uma carreira marcada por produções e prestígio em vez de grandes franquias comerciais. Com exceção de Animais Fantásticos, que foi inclusive onde eu o conheci. Ele fez o 2 e o 3. Ele era o irmão do Newt Scamander, vocês lembram? Exatamente. Eu acho que eu já tinha visto ele também em outros papéis. Ele não era uma cara totalmente desconhecida pra mim. Conheci ele daquele filme com a Shailene Woodley, onde ela, tipo, perde o marido na guerra e ela começa a flertar com esse homem. Mas enfim, que no caso é o Callum. Ele era um menino filho de mãe solo, né, que obviamente fez a transição de forma bem sucedida pra atuação, começando a carreira no showbiz como modelo. E assim, ele já tinha tido alguns relacionamentos públicos, talvez o mais notório antes da Dua seja com a atriz de Quarteto Fantástico, Vanessa Kirby, aquela que deu toda aquela confusão ali, se engraçar demais com o Pedro Pascal, e a galera ficou tipo assim, ué, ele é um homem que fica usando da ansiedade pra encostar em mulheres. Eu sou o Pedro Pascal e eu sofro de ansiedade. Exatamente. A Vanessa Kirby e o Callum Turner namoraram por 4 anos, inclusive tem uma música da Dua Lipa onde ela agradece a Vanessa por ser uma mulher que ensinou muitas coisas pro Callum e ele se tornar essa pessoa que tirou ela da training season, sabe? A temporada de treinamentos com homens ruins. E assim, obviamente, depois que ele e a Dua começaram o seu relacionamento, aí que ele explodiu de vez. Inclusive, gente, da carreira do Callum Turner, até porque eu falei aqui que ele foi muito bem sucedido de se passar, né, de modelo pra ator, me lembram outros britânicos que viveram isso, tá, gente? Sabe quem que já viveu isso também? Sendo um ator britânico? O Jamie Dornan. O Robert Pattinson. Inclusive, gente, eu me lembro quando eu tinha que ficar baixando torrents do Robert Pattinson pra ver filmes que ele participava antes de Crepúsculo, porque não tinha nenhum desses filmes disponíveis no Brasil e eu com 16 anos não conseguia alimentar toda a minha obsessão. E eu queria muito que naquela época eu tivesse a solução pra isso, mas hoje eu tenho. E essa solução vocês já sabem que no canal se chama Surfshark. Sim, gente, Surfshark é um VPN maravilhoso que te permite trocar a localização do seu IP e com isso você pode assistir conteúdos de diversos lugares do mundo, mesmo que ele esteja bloqueado na sua localidade. É a coisa mais terrível quando você precisa achar um conteúdo novo, você finalmente o encontra e ele não está disponível pra você. Mas não para por aí. Quando você assina o VPN Surfshark, você também se protege, tá, gente? Quando a gente muda o endereço do nosso IP, a gente pode se expor em algumas coisas ruins nas redes, como malwares, phishing e vários outros tipos de vírus. Mas isso não vai acontecer com o Surfshark. Outra coisa que Surfshark te ajuda também, tá, gente? Eu vivi isso essa semana. Eu voltei pra minha terra natal em Belo Horizonte e usando o Wi-Fi aberto que tem no aeroporto, eu tava vendo algumas dificuldades de entrar em alguns sites. Ativei ele na hora o Surfshark porque aquilo te protege dessas redes de Wi-Fi aberta que às vezes te expõem também. Exatamente. E a outra
coisa, se você estiver planejando uma viagem aí pra fazer com seus amigos ou sua família, você pode usar o Surfshark pra te ajudar também a encontrar passagens mais baratas, aluguel de carro se você for alugar, hotéis mais baratos, porque é só você trocar a localização do seu IP também pra você encontrar ofertas de todos os lugares do mundo. E eles não amam só a gente, eles também amam os nossos seguidores. E se vocês clicarem no link abaixo, vocês vão ter acesso ao nosso cupom que te garante 4 meses adicionais ao assinar o Surfshark. E eles também trabalham com a política de se você assinar e em 30 dias você não gostar do serviço, você pode falar com eles que eles devolvem o seu dinheiro. O que eu duvido muito, porque é o melhor serviço de VPN da internet. Sim. Se você não perder essa chance. Gente, afinal de contas, quando que esse casal se conheceu e se conectaram? Foi no final de 2023. Fotos, inclusive, das primeiras interações deles existem publicamente, gente. Fotos dos dates. Pessoas realmente paparazzis conseguiram esse momento lá deles, assim, no sofazinho, tipo Outback, assim, sabe? Foi assim, em janeiro de 2024, eles são vistos juntos pela primeira vez na festa de estreia da série Masters of the Air em Los Angeles. E um vídeo deles dançando intimamente, assim, de forma romântica, saiu e as pessoas já começaram... Isso aí tá esquisito. Aí a gente avança pra fevereiro de 24 e aparições frequentes continuaram a acontecer. Eles são fotografados juntos em festas de pós-Grammy, dias depois eles aparecem de mãos dadas na pós-festa do BAFTA, organizado pela British Vogue, com a Tiffany, reforçando que o relacionamento tava ficando cada vez mais sério. E em março de 2024, aí vieram que as primeiras viagens, porque a gente sabe que estamos falando de Dua Lipa e a vida dela é um filme. O casal foi visto passeando por Paris e depois por St. Pancras em Los Angeles após uma viagem, e também apareceram juntos na festa Pros-Brit Awards, ou seja, um casal que festeja e viaja junto. Em abril de 2024 eles continuaram sendo fotografados e em maio veio o soft launch, que a gente chama de aquele lançamento suave, quando as pessoas começam a de fato mostrar que eles estão juntos, de fato intencionalmente mostrar que eles estão juntos. Porém de forma sutil, privados, mas não segredo. Exato. Aí a gente avança pra junho, né, tem uma viagem com eles são fotografados em Glastonbury. Inclusive ela era headliner, né, desse festival, e aí eles foram fotografados assistindo ao show juntos, se beijando nos bastidores, e no segundo semestre de 2024 eles continuariam sendo fotografados, fazendo o quê? O que a Dua sabe fazer de melhor, viajando. Então ela continuou, né, mostrando seu boy toy, às vezes ele aparecia ali num dump ou outro no Instagram dela, enfim, eles estavam juntos e o mundo todo sabia. Em dezembro de 2024 viria aí os rumores de noivado, porque ela apareceria usando um anel no Natal e as pessoas... Que anel é esse, Mora? Vai casar? Assim, nada confirmado até então. Mas aí em maio de 25, eles fizeram o quê? Aquilo que todo mundo tem que fazer. E geralmente muitos casais escolhem o seu debut no Met Gala. E foi o que eles fizeram. Foi onde eles realmente fizeram o seu Red Carpet debut. E lá eles estavam mostrando pra todo mundo realmente que estavam muito apaixonados. E em junho de 2025, aquela suspeita que a galera tinha, que eles tinham ficado noivos, foi confirmada numa entrevista pra British Vogue, que eles falaram, sim, estamos noivos. É, gente, eles estavam noivos mesmo. E o segundo semestre de 2025 só continuou isso. Eles aparecendo juntos, aquela coisa linda. Aí em maio de 2026 o mundo realmente iria ficar chocado, a internet ia quebrar com as fotos lindíssimas do casamento civil. Eu arrisco a dizer que mesmo ela sendo uma das noivas mais lindas aí da cultura pop que eu já vi em anos recentes, porque realmente o vestido de noiva dela estava belíssimo, eu sinto que o casamento civil foi onde realmente eu fiquei de boca aberta, porque foi tão lindo, tão clássico, o chapéu, foi realmente um look tão lindo. Ela se casou de Schiaparelli. Assim, na verdade, a gente pode até colocar um vídeo aqui rapidinho do Still the Look, que é a coisa mais incrível, tipo assim, ver os looks da Dua Lipa no seu casamento. Simplesmente lindo. Ela pensou, junto com grandes misões e casas de moda, porque obviamente ela é uma das maiores popstars do globo, então é isso mesmo que ela tem que fazer, ela tem que casar e se vestir com roupas das maiores misões. Eles pensaram em cada look, ela pensou e trabalhou com cada uma das casas de moda, o look de cada momento do casamento, das festas em volta do casamento, da festa de despedida de solteiro, do pré-casamento, do civil, da festa de fato. Então, foi simplesmente sensacional. E ela estava belíssima no casamento civil, foi o meu look preferido. O casamento dela, eu acho que é meio que o sonho de todo mundo, né? Se a gente tivesse o dinheiro dela, a gente faria, porque ela fez uma cerimônia de casamento civil ali, que ela estava belíssima. E depois eles fizeram, tipo assim, 3 dias de festa, velho. E o que eu acho mais lindo é que eles escolheram, eu vou até ler aqui pra vocês, o lugar chama Old Marylebone Town Hall. Foi onde eles casaram, por exemplo, no civil. E sabe quem que já casou lá, gente? Pessoas gigantescas como Liam Gallagher, do Oasis, e o Paul McCartney dos Beatles, ou seja, ela pegou, tipo, lugares da realeza britânica pra casar, entendeu? Pouca coisa. Gente, depois do casamento, eles foram, tipo, pra Sicília pra fazer 3 dias de festa. Gente, as festas foram tão gigantescas que, tipo assim, eles literalmente pararam a cidade. Tinham ruas que estavam fechadas pra comportar
as festas de casamento de Dua Lipa. E a festa foi igualmente babadeira quanto a lista de convidados, porque tinham pessoas como a Charli XCX, o Troye Sivan, o Elton John, a Donatella Versace, a Kylie Minogue, o Harry Styles, inclusive pessoas falando do K-pop como Jennie do Blackpink. Foi sensacional. Mas assim, a gente sabe que todo casamento babadeiro com muitas estrelas, quando a escolha é a Itália, os italianos não gostam muito. Aconteceu com o Jeff Bezos e aparentemente aconteceu com a Dua Lipa também. E aí a gente entra no lugar das polêmicas. Gente, porque assim, a galera não gostou, como eu disse, várias ruas foram fechadas pra comportar esse evento. E muitas pessoas locais não gostaram muito. Eles dizem até entender quando são eventos muito grandes. Mas quando é apenas o casamento da Dua Lipa, eles ficaram tipo... Quando é apenas o casamento. É tipo assim, é só o casamento de uma mona, velho. Eu tô tendo que parar meu carro na esquina de casa pra conseguir entrar com meu carro na garagem de casa. Porque uma diva pop tá fazendo um casamento dela aqui. Vocês podem adorar aí as músicas da Dua Lipa, vocês podem adorar aí o Future Nostalgia, mas só que só um morador de Palermo eu quero chegar em casa, não ligo pra essa moça. Muitas pessoas gostaram do casamento ter sido lá, né? Porque a gente sabe que rolou vários vídeos, fotos, todo mundo ficou obcecado por esse casamento durante vários dias. E isso com certeza ajudaria no turismo. Várias pessoas que talvez não conhecessem a região se queriam e se interessariam em visitar e conhecer, porque mostram as belezas do lugar. Então muitas pessoas acharam que o casamento ali seria interessante pra publicidade do local em questão turística. Aí, gente, olha, tudo lindo, eles ainda estão vivendo a lua de mel. As fotos do casamento, do dia oficial, foram a coisa mais linda. Eu queria dizer que uma das minhas grandes amigas de infância foi. E ela falou que simplesmente foi um dos melhores casamentos que ela já foi, que eu perguntei pra ela. Imagina. Sim, gente, eu tô fazendo assim, pegando esse name drop pra vocês, sou chique. Mas agora, entrando nesse lugar do que tá acontecendo na internet, por que as pessoas não estão deixando o Callum Turner viver as férias sem nenhuma preocupação. Bom, a gente precisa apresentar pra vocês a nova protagonista dessa história, da história do Exposed. O nome dela é Victoria Villarroel. Talvez, né, o Victoria Villarroel, ela é influenciadora e ex-assistente de ninguém mais, ninguém menos que Kylie Jenner, a mais nova do clã Kardashian Jenner. E assim, ela já apareceu no reality da Kylie, ela tá o tempo todo nos dump da Kylie, ela inclusive, igual a gente falou, ex-assistente, trabalhou com ela há muito tempo e hoje em dia ela participa do podcast da Stassi Baby, a melhor amiga da Kylie. E elas estão lá sempre batendo bola, falando de coisas de Hollywood. E ela namorava o Callum antes da Dua Lipa. E ela chegou a dizer algumas coisinhas sobre o fato que, tipo assim, ela não citou nomes, mas como todo mundo já sabia que os dois eram namorados antes da Dua, entre a Vanessa Kirby, inclusive, e a Dua, ela chegou a dizer, meu ex agora casou, né? E ele tá vivendo essa vida de, tipo assim, holofotes o tempo todo. Eu queria tirar uma foto com ele, e ele falava, não, essas fotos aqui em Paris pagando de apaixonada eu não faço. E com a Dua ele fez, eu não gosto de tapete vermelho, essa lifestyle, sabe? Eu acho muito fútil. E tá ele lá o tempo todo com a Dua nos tapetes vermelhos mais badalados do mundo. É pré-BAFTA, pré-Oscar, Met Gala. Então ela começou a fazer meio que um expose dizendo, tipo assim, cara, ele sempre falou comigo que ele era uma pessoa e agora ele casou e mostrou que na verdade ele é outra. Ele falou que ele nunca, jamais pisaria no Met Gala e olha só, ele fez o Red Carpet Debut dele com a Dua Lipa no Met Gala. Então, tipo assim, parece que toda a forma como ele tratava a Victoria agora, ele faz completamente diferente da Dua. The Vic's ex-British boy was so, like, the way that he was with you and the things that he said he wanted and didn't want out of his life compared to him now is the complete, like, 360 of the 180. opposite of what he said he wanted with you. This man would be like, I would never date somebody that gets paparazzi'd. I would never date a famous person. I would never go to the Met Gala. That's corny. I would never. Oh my God. They met. My ex-boyfriend is now engaged to someone who he met her while he was having dinner with me. Like, she sat next to us at this restaurant in London. Whatever. But, so, which is crazy. That one's a tough one. Anytime any of my friends have issues with their ex-boyfriends, I just talk about my ex-boyfriend and what I go through so they can, like, feel better about this. Like, you know what? It actually could be worse. A internet se dividiu. Como todo mundo supôs que era o Callum Turner, as pessoas começaram algumas a atacar e falar, Gente, que coisa estúpida, né? Tipo assim, o cara é uma alpinista social, porque quando era uma influenciadora que era menor que ele, coisas do tipo, ele não queria aparecer, porque, sei lá, não queria emprestar a imagem dele pra ela, mas agora que é a Dua Lipa, que é uma das maiores pop stars do mundo, aí ele quer ser biscoiteiro, né? Aí ele quer aparecer em todo lugar. Mas aí outra parte da internet falou, tipo assim, cara, sempre teve rumores de traição dele com toda a Mona que ele namorou antes da Dua. Essa menina aí, Vitória, se livrou de uma bala, porque a Dua vai ser muito corna ainda no futuro. Então, tipo, muitas pessoas, porque existe um secto de pessoas, tipo, fãs da Dua Lipa, assim, mais hardcore, que talvez não chipam tanto ela com ele. Exato. Eu não sabia, foi só depois desse exposed que eu fiquei sabendo. que eu fiquei descobrindo.
E temos um terceiro lado da internet ainda, que são as pessoas que estão defendendo. Tipo assim, gente, a gente sabe que às vezes quando a gente ama uma pessoa mais do que outra, a gente realmente abre um pouco mais de mão das coisas que a gente pensava no passado. Ou acreditava, né? Às vezes ele ama tanto a Dua Lipa, tipo assim, ele ama mais ela do que ele amou todas as outras namoradas, porque por ela ele faz essas coisas e que por ela ele passou a gostar dessas coisas. Ele era, tipo, tweetando coisas tipo, Mona, às vezes a gente só tem que aceitar que aquela pessoa não gostava da gente. Exato. Às vezes E essas coisas acontecem. E assim, eu tenho uma opinião meio que, tipo, de advogado do diabo para as duas causas. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que olhar mesmo o histórico de uma pessoa que sempre diz fazer uma coisa, mas quando é uma pessoa que, tipo, vai trazer benesses pra sua vida, ela mudar totalmente só pra manter aquela pessoa na sua vida, eu acho que é um caso, sim, da gente se desconfiar de certas coisas. Mas também tem aquela coisa da gente pensar, se a gente for desconfiar de cada parceiro das divas pop ou das grandes atrizes, não vai sobrar ninguém, porque absolutamente todas as grandes divas pop são alfa no relacionamento delas. Acho que salvo a Beyoncé, que tem o Jay-Z, que tá, tipo, ali pau a pau em termos de relevância na música, me fala uma pessoa tá no mesmo patamar. Tipo, nem a A$AP Rocky é grande igual a Rihanna. Não. Tipo, desde a Katy Perry, a Lady Gaga, a própria Dua Lipa, até, arrisco dizer, a Taylor Swift. Ninguém vai ter o mesmo nível de relevância global de uma diva pop. Então, todas elas namoram. Tipo, literalmente, a Ariana Grande saiu de um casamento com o Who, que era, tipo assim, imobiliário das celebridades. Aí foi namorar o Bob Esponja num relacionamento cheio de polêmica da Broadway. E agora voltou com o Ricky, um ex dela que era um Who. Ninguém vai estar no patamar dessas mulheres, entendeu? E, obviamente, a internet tem os seus 3 centavos também. A gente coletou algumas opiniões aqui pra vocês entenderem a que pé está esse exposed do Callum Turner. E uma coisa que fica muito clara no discurso que ela faz é que ela ficou se sentindo a verdadeira culpada pelo relacionamento não ter dado certo e também se sentia mal por essas situações que ela não queria cobrar ele. E eu fico chocado porque, tipo assim, minha filha, esse homem não gostava de você. Muitas mulheres vivem esse tipo de relacionamento e elas tratam como normal, sendo que isso não é normal. O fato dele fazer isso com outra só mostra que o problema nunca foi ela, que o problema era ele mesmo. A nossa sociedade é tão machista e misógina que ela sempre vai achar que o problema é na mulher. This might just be proof that no matter how great a guy seems, they are never perfect. What is it? The taxi theory? The umbrella theory? Whatever's the theory that says that they meet the right person when they're ready. I don't know what it is. Regardless of how it worked out, I think Callum Turner and Dua Lipa seemingly have a wonderful relationship and are meant to be together, and I'm sure that Victoria is going to find her person as well. Meninas, homem quando ama, ele vai deixar os 4 cantos do mundo saber disso em alto e bom som. Não é que ele não gostava de se expor com a ex-namorada, ele não gostava daquela exposição, porque agora com a Dua Lipa, ele deixa bem claro pra todo mundo que quer sim aparecer em todos os lugares. Sees Callum Turner allegedly doing a complete 180 for Dua Lipa is proof that you should never stay for a man that's giving you a list of things he doesn't like about you. You know, and he was saying these things to her, and she very clearly wants to be in that world. And he was basically giving her this list of like, you want to be these things and I don't want to be it. It was just his way of letting her know that they were never going to be a serious thing. They were going to remain a complicated situationship. So he just wasn't willing to do anything that she wanted to do. E aí tem uma outra parte obscura da internet que fala que na verdade as pessoas estão espalhando desinformação que nem é sobre o Callum Turner que ela tá falando. Na verdade é sobre um ex dela que era jogador de futebol. Que tipo assim, não pode ser o Callum porque o Callum chegou a ter um relacionamento público com a Vanessa Kirby e era um relacionamento publicizado, onde eles tiravam foto, eles eram vistos na rua, paparazzi e coisas do tipo. Então não teria como ser ele, já que ele já tinha uma vida publicizada antes de namorar a Dua Lipa. Então tem essas vertentes da internet também, pessoas que acham que nem dele ela tava falando. Mas, mas assim, é interessante porque ela falou de uma coisa meio que, tipo, ele casou recentemente. Exatamente, porque a questão toda é essa. Algumas pessoas estão tentando trazer essa narrativa. Essa opinião, eu não acredito, porque todas as coisas que ela diz bate com a timeline de Dua Lipa e Callum, do Callum, entendeu? né? Uhum. E a pior parte pra mim não é nem isso, porque eu até acredito que, tipo assim, você pode amar tanto uma outra pessoa que você passa a reconsiderar coisas que você disse anteriormente, mudar algumas opiniões. Nossa, perdoe por mudar, a gente tem esse direito. Exatamente, acontece. Agora, uma coisa muito esquisita é que ela conta também como que essas duas pessoas teriam se conhecido, né? O casal atual, que, na verdade, supostamente, né, se ela estiver falando deles mesmo, a Dua Lipa teria encontrado eles num restaurante, começando a flertar com ele ali no meio da mesa, sendo que ele era namorado dela na época. E foi a partir
partir daí que esse relacionamento azedou. Como a Dua Lipa é um ser muito sociável, que vive ali fumando seu cigarro, vivendo sua vida, sentando de mesa em mesa, ela fala, gente, não é que eu vivo de férias, é que eu tô vivendo, na verdade, em turnê, mas eu tento fazer, em cada lugar que eu estou, me sentir em férias. Ou seja, entre um show e outro, eu vou ali fumar um cigarro e beber um vinho, eu vou ali fumar um cigarro e tomar um gelato, eu vou ali curtir o beco do Batman. Exato, fazer uma festinha. Exatamente, com o Shawn Mendes aqui no copão do lado aqui de casa. Então, ela vive essa vida. Então, tipo assim, ela é um ser sociável. Então, assim, vamos parar de passar pano, pelo menos, pra essa versão. É o Callum e a Dua, sim. Eu acho que é aí que o Exposed fica pior, porque tem muita gente que fala... Ah, é super a cara da Dua, tipo, roubaram o namorado de alguém. Aí, gente, olha, é isso que eu falo. Eu também acho que, às vezes, as pessoas, elas têm direito de seguir em frente. E a gente fez um vídeo no 3 centavos sobre Marina Sena, Juliano Floss e Vivi Vanderlei. Só pra resumir, a Dua Lipa nunca foi colega, nem viajava com essa Vitória pra cima e pra baixo. Então, se ela roubou, entre aspas, o marido ou o namorado de alguém, não é considerada talaricagem, porque elas não tinham relação. Ela só, tipo assim, uma pessoa que talvez foi antiética, se isso for verdade, eu tô usando essa hipótese. E pegou alguém que tava ali comprometido, mas a pessoa se descomprometeu e depois agora casou com ela. Agora, o caso da Vivi, Julie Floss e Marina Sena, independente da Marina Sena e do Julie Floss serem um casalzão, é talaricagem sim, porque a Marina Sena viajava com a Vivi e conheceu o Julie Floss através dessas interações. Então, essa é a diferença. Então vamos tirar isso aí. Não houve traição e não houve talaricagem com Callum e Dua Lipa, entendeu? Só foi assim. Se foi desse jeito, por exemplo, antiético. E se o Callum é esse bosta, vamos desejar pra Dua Lipa, né, tipo, um casamento legal, quem sabe ele reconsidere, não esteja usando ela, espero que eles sejam felizes. Vamos torcer pra ser só essa versão, de, tipo assim, nossa, ele ama tanto ela que ele reconsiderou opiniões antigas. Vamos terminar com positividade? Vamos terminar com essa versão sendo a verdadeira? Qual que é a opinião de vocês? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra chegar em mais pessoas. O tour de sempre. Um beijo. Tchau!